Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer o livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Vocês me desculpem, o meu e-book ele tá com uma capa muito escura, muito sem definição. Mas enfim, não prejudica em nada tudo que eu tenho para falar a respeito desse belo livro, tá? Esse e-book é da companhia de bolso, que eu já adquiri há algum tempo, mas na verdade a primeira publicação do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios foi em 1995, um ano antes do falecimento do autor. Carl Sagan, ele foi um grande cientista, um grande divulgador da, da ciência mesmo, da pesquisa, do desenvolvimento, do pensamento crítico e cético das coisas. Então, o Carl Sagan, ele tem uma longa, vasta, enorme fichas de publicações, assim, várias publicações, mais de 600 livros publicados. Ele foi professor também na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Nasceu no Brooklyn, de uma família pobre, para você ver que não precisa ter nascido de uma família rica, milionária, Elon Musk, para ser um grande cientista, para ser um grande divulgador da ciência em si e ser, assim, uma pessoa que faz diferença no mundo. A leitura do livro do Carl Sagan, os livros dele são muito fáceis de compreender. Ele não usa, assim, aqueles termos difíceis de compreensão complicada, assim, fácil de você entender. A grande maioria do público consegue imergir naquilo que ele quer que a pessoa saiba, aquilo que ele quer que a pessoa entenda, aquilo que ele quer que a pessoa busque informação, que a pessoa abra a mente. Então, ele nasceu, então, de uma família pobre lá no Brooklyn, nos Estados Unidos. Desde criança, ele foi motivado, inclusive pelo pai, né, pelos pais, a ser uma pessoa que sempre à procura de respostas. Então, Carl Sagan viveu a vida toda dele em busca de respostas, em busca de conhecimento cético, científico, comprovado. Então, esse livro aqui tem muitas etapas dele que ele fala sobre isso, para a pessoa ter sempre em mente o pensamento crítico, não acreditar em tudo que vê, em tudo que falam. Na época que esse livro foi escrito, ainda a internet não tinha aquela divulgação como tem hoje. Inclusive, no livro, ele fala muito de procurar as coisas via enciclopédia. Hoje em dia, poucas pessoas vão atrás de enciclopédias, já que existe uma enciclopédia online, né, no celular, no netbook, enfim. Então, apesar de ser um livro que parece que foi escrito e já está defasado, foi escrito há muito tempo, mas não. Ele é, assim, uma leitura obrigatória, eu diria, para aquelas pessoas que realmente buscam o conhecimento. Falando um pouco dele, ele foi defensor do ceticismo, né, do método científico. Ele foi professor, ele foi cosmólogo, foi escritor, ele tinha ativismo social, ele escreveu ficção científica, não ficção. Esse livro em si, O Mundo Assombrado pelos Demônios, era uma série de artigos que ele publicou, que ele foi reunindo tudo e resolveu deixar essa compilação, essa junção de todos esses artigos, né, num livro só. Eu achei bastante interessante, porque casa certinho, então os capítulos são todos bem amarradinhos, né? Então, eu vou falar aqui que são, no meu caso, aqui são 25 25 capítulos. A Coisa Mais Preciosa, o 1, a 2, A Ciência e a Esperança, O Homem na Lua e a Face em Marte, Alienígenas, Simulação e Sigilo, Alucinações, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sobre a Distinção entre Visões Verdadeiras e Falsas, Terapia, O Dragão na Garagem, A Cidade das Aflições, A Arte Refinada de Detectar Mentiras, Obcecado pela Realidade, A Anticiência, O Sono de Newton, Quando os Cientistas Conhecem o Pecado, O Casamento do Ceticismo e da Admiração, O Vento Levanta Poeira, Não Existem Perguntas Imbecis, esse é fantástico. A Casa em Fogo, O Caminho para a Liberdade, Viciados em Significados, Maxwell e os Nerds, Ciência e Bruxaria,
E os verdadeiros patriotas fazem perguntas. Desses 25 capítulos, 4 deles, a esposa dele, a terceira esposa dele, a Anne, ela ajuda na compilação de 4 desses capítulos. Então, assim, é um livro muito fácil de entender, como eu falei. Fala de uma forma muito fácil de você compreender. Ele busca que a pessoa tenha, como eu falei, tenha um pensamento crítico. Não fique acreditando em tudo que vê. E o mundo assombrado pelos demônios são aquelas, basicamente são aquelas pseudociências, são aqueles atos que os seres humanos têm de acreditar em coisas assim, em mágicas, em fantasias, em ciências que realmente não são exatamente ciências, tarô, astrologia, essas coisas em si que mascaram realmente a ciência séria, a ciência comprovada, a ciência que você consegue ter assim uma prova de que existe. Uma coisa que ele fala muito aqui também nesse livro é sobre alienígenas. Ele realmente não acredita que essas pessoas que dizem que foram abduzidas na verdade. Ele acha que são pessoas que têm alucinações, que são pessoas que têm algum problema psicológico. Então ele fala que até que prove o contrário, isso tudo são invenções. Então ele acha assim, ele nunca disse que não acredita em vida inteligente, muito pelo contrário, ele foi um grande pesquisador de vida inteligente extraterrestre. O problema é que ele diz que não tem provas científicas quanto a isso, ele quer provas, ele era uma pessoa cética. E ele discorre de vários assuntos aqui nesse livro, principalmente em termos assim de pseudociências, de pessoas que acreditam em tudo que é falado, e principalmente agora nessa época da internet, né? Que tem muita fake news, que tem muita gente que divulga coisas que nunca existiram, e que de tanto que falam, que uma mentira se torna verdade. Então ele discorre de muitos assuntos aqui, nesses 25 capítulos, ele fala sobre tudo, ele fala sobre as bruxarias, sobre aquelas pessoas que foram mortas de forma cruel, sem um julgamento justo, aquelas pessoas que foram, que nem eu falei, a bruxaria como era na Idade Média, as mulheres eram feitas praticamente de reféns, né? E eram assassinadas assim a sangue frio, faziam vários tipos de agressão para que elas falassem que eram bruxas, né, para elas aceitassem o fato de serem bruxas sem serem, de tanto que eram torturadas, as pessoas começam a falar que eram sem serem, entendeu? Terminava delatando falsamente uma outra pessoa e aquilo virava um círculo vicioso, né? Fala muito sobre as religiões assim, que dominam a cabeça das pessoas, as falsas religiões, na verdade, religiões que buscam dinheiro, buscam enganar a população. Ele fala muito aqui também em termos da educação primária das crianças. Tem um capítulo aqui à parte que eu gostei muito, que fala sobre as crianças, que muitas crianças fazem perguntas assim que os adultos acreditam que são perguntas imbecis, muitas vezes porque o adulto não sabe responder, né? Mas assim, em termos de tecnologia que a gente tem em mãos agora, o pai vai rapidinho, a mãe vai rapidinho lá no Wikipedia, no Google e já consegue responder algumas coisas assim que antigamente você precisava de horas em uma enciclopédia para tentar explicar para uma criança. Mas assim, ele diz que as perguntas das crianças são fundamentais. Aquilo é uma sementinha dentro da criança que pode torná-lo um grande pesquisador, um grande cientista, uma pessoa que pode fazer assim a diferença na humanidade. Então, aquelas perguntas bobas, imbecis, não são perguntas bobas e imbecis, são perguntas e elas têm que ser respondidas, mesmo sendo perguntas que você sabe que não tem uma lógica, mas você tenta, o adulto, a criança ou a pessoa responsável pela criança, tenta dar a melhor resposta possível para que aquela criança não fique sem uma resposta, né? Porque aquilo vai instigando o pensamento científico na criança. Então, ele era muito entusiasta disso, da pessoa que sempre está em busca de respostas. E assim, respostas lógicas, respostas com um critério sério de embasamento, entendeu?
Então ele fala assim que o ser humano, ele acredita em tudo, né? O ser humano, ele é muito assim, ele quer acreditar em coisas superiores, quer acreditar que alguém cuida dele, mesmo em plano superior, e ele fala muito sobre isso. O livro é muito interessante, não só sobre isso, fala sobre, além dessa bruxaria do que as crianças têm que ser respondidas, do alto poder de intuição que o ser humano tem. Fala muito assim da pseudociência, fala desmistificação daquelas pessoas que se dizem assim, dominadas por Deus, possuídas por Deus, que faz e acontece, sabe? Tipo João de Deus, assim, que cura milagrosamente. Então, é uma obra preciosíssima. Eu gostei muito do livro. Se eu começar a falar muito aqui, eu vou terminar dando muito spoiler. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que é uma obra que abre a mente da gente. Carl Edward Sagan, foi um grande entusiasta da ciência. Então, ele foi um dos primeiros divulgadores da ciência, principalmente da astronomia na TV. Então, ele tem uma obra vasta, era um pensador muito cético e muito, assim, focado naquilo que ele realmente acreditava. Uma obra esplendorosa, eu recomendo, vocês vão gostar muito do livro, fácil entendimento, e é rapidinho, você começa a ler, você quer voltar. Teve uma parte aqui que eu gostei muito dele, que ele falou, a respeito da criança também, uma parte que ele falou que a criança que tem uma desnutrição logo no início da infância, subnutrida, aquilo vai para sempre fazer parte do intelecto dela. Por quê? Porque bem no início da formação do cérebro, a pessoa tem que estar bem nutrida. Porque se a criança não estiver bem nutrida, dificilmente ele vai assimilar tudo aquilo que é passado de conhecimento para ele. Então, tem muitas crianças que as pessoas pensam que, ai, não aprende nada. Muitas vezes é por causa da desnutrição. Eu achei muito interessante isso que ele falou aqui nesse livro. E ele discorre por várias coisas. Ele discorre por terapias holísticas, ele discorre por várias... Ele é muito legal. O livro é muito interessante, gente. O meu tem mais de 1.200 páginas por ser um e-book, né? Agora o livro físico, eu não sei direito quantas páginas tem, mas assim, é muito fácil de assimilar. E o meu primeiro Carl Sagan, né? Tem outros muito bons, milhões e bilhões, dizem que é muito bom também, eu vou ver se eu acho o livro. E, enfim, Contato também, eu pretendo lê-lo. E Carl Sagan é chocante, é esplendoroso, é um livro fantástico. E sabe o que eu achei interessante também que ele falou aqui, gente? É assim, sabe quando você está assistindo um desenho animado ou um filme que aparece um cientista? Sabe aquele estereótipo de cientista maluco, do cabelo para cima, querendo destruir o mundo, querendo dominar tudo, dominar o planeta? Ele fala muito sobre isso também. Ele fala que é desmotivador, sabe? Fazer uma coisa dessa, porque dá a impressão, principalmente das pessoas assim que não entendem o que realmente é um cientista, aquele estereótipo errado, aquele estereótipo para fazer assim a pessoa nunca entender o que é um cientista, o que é ser ciência em si, né? Fala sobre os nerds também, que muitas vezes são mal vistos, são deixados de lado, mas realmente são os nerds que estão dominando o mundo, né? Então, ele fala muito desse estereótipo de cientista, que é sempre o cara louco, do cabelo para cima, com a língua para fora, com aquele óculos fundo de garrafa, querendo dominar o mundo. É um antisserviço, é um desserviço que a TV, que os filmes fazem com relação aos cientistas. Eu também sempre achei isso muito errado, esse estereótipo que fazem dos cientistas, né? São pessoas que às vezes dedicam a sua vida inteira para descobrir um medicamento, para descobrir uma forma de uma bactéria não tomar conta de uma plantação.
para melhorar o sistema o sistema da Terra, para melhorar o efeito estufa, para melhorar, entendeu? Então são pessoas que são estereotipadas de forma errada, de forma de má fé, inclusive, né? E faz um desserviço para a sociedade. E também ele fala de desenhos animados, de seriados de ficção, tipo o Spock, por exemplo, ele fala mal, né, do Star Wars, Star Trek, enfim. E ele também fala dos desenhos que falam, por exemplo, de dinossauros que conviveram com seres humanos, os dinossauros sendo máquinas do ser humano, sendo que são épocas diferentes, os seres humanos nunca conviveram com os dinossauros, entendeu? Então ele fala que essas coisas causam um desserviço para a sociedade. Deveria ser uma coisa divulgada de forma séria, de forma criteriosa, fazer um desenho de forma criteriosa, fazer um cientista de forma criteriosa, não ficar fazendo esse estereótipo errado das coisas, né? E realmente, os desenhos animados, assim, influenciam muito a cabeça das crianças. Como o pica-pau, por exemplo, na minha época, eu pensava que realmente o pica-pau, ele comia a madeira da árvore, né? Mas não, ele só bica a madeira para puxar um vermezinho que tem dentro da árvore. Na verdade, ele não come a celulose, não come a árvore, ele bica a madeira para puxar o vermezinho que tem lá dentro, que ele se alimenta daquilo. Então, é divulgado errado as coisas, entendeu? A natureza em si. E isso aí influencia muito a cabeça das pessoas no decorrer do tempo, né? Desde criança, onde a formação cerebral da gente começa por aí, né? E é um livro muito interessante, gente. Eu não vou falar muito mais para poder não dar spoiler, mas assim, leiam. Vocês não vão assim se arrepender, porque é uma leitura gostosa, dinâmica, de fácil entendimento e para abrir a cabeça da gente com relação à ciência, porque é isso que vai levar a gente para frente. É isso que nos torna humanos e que nos torna capazes de enfrentar pandemias, enfrentar problemas, enfrentar distâncias, de reduzir as distâncias em si, como eu disse, e assim a gente se torna mais ser humano, não é? Entendendo o mundo em que a gente vive. Muito obrigada por ter assistido, divulguem, se inscrevam no canal, escrevam para mim, participem do canal, tá bom? Muito obrigada, beijos e até a próxima.